Aí foi que nós começamos a viajar junto, que ele falou para mim, Hernani, nós temos que encontrar um local onde tem muito morro, onde tem muita pedra e tal. Assim, ele não falava de extraterrestre. Ele nunca falou naquela época de extraterrestre. E ele falou que era um sonho, que ele tinha esse sonho e esse sonho era real. Foi que nós fomos lá para São Paulo, nós fomos para Itu, aquela região toda lá de São Paulo. Nós fomos aqui no 21, no Mato Grosso do Sul, nós fomos em Corumbá, nós fomos em Porto Soares, na Bolívia, viajamos aqui para Coxim até encontrar esse local. Não demorou muito não, porque foi de março mais ou menos até novembro. Nós fomos de 1994. De 1994, para podermos chegar aqui. Porque agora, parceiros, né, que a gente sabe tudo, até o contato, né, que a gente tem com eles, conversa com eles, muitos visualizam. Naquela época não, ele não falava. Foi que nós fizemos toda essa caminhada. E quando foi em outubro, nós chegamos num lugar aqui, acho que você conhece, chamado Cipolândia. Sim, Cipolândia. Nós chegamos ali para fazer algumas pesquisas, porque o nosso caminho sempre foi pesquisa, sempre foi buscar conhecimento, sempre foi. E tá bom. E um lugar assim muito... não tinha muitos carros, o pessoal muito carente. E no dia 12 de outubro, que é dia de Nossa Senhora, dia das crianças e tal, tinha aqui no Taboco uma quermesse. Aquele negócio popular, que o pessoal vai lá, festejo, tá? Então, a população dali, as pessoas dali, algumas pessoas dali pediram se nós podíamos, que a gente estava de caminhonete, se nós podíamos levar eles até o Taboco. Vamos levar, não tem problema nenhum. E naquele período, outubro, estava chovendo muito, e o céu tudo encoberto e tal, e mesmo assim as pessoas quiseram ir em cima da carroceria da caminhonete, coube algumas pessoas dentro da cabine, lógico. E nós fomos. Aí uns 8 quilômetros, 9 quilômetros dali, de repente, desceu uma luz do céu, gigante, clareando todo o céu assim. Eu parei a caminhonete, todo mundo viu. Se fosse um meteoro aquilo, ou alguma coisa semelhante, a gente não sobrava poeira da gente. E aquela luz imensa, o Morro do Chapéu, que é fácil de localizar ele ali, aí ele acendeu uma luz antes. Ele acendeu e aquela luz que vinha, entrou uma luz na outra. Olha! Cara, todo mundo viu. Adivinha quem que não viu? Urandir? Só o Urandir. Ele falou que não viu, ele não falava de extraterrestre. Ele não falava de extraterrestre. De repente ele falou, deu uma de perdido ali. Não vi nada. Não vi, queria... fui amarrar o cadarço do sapato. Para evitar especulação, de repente, né? Ficar enchendo o saco dele, né, para saber o que é. Aí nós fomos, voltamos, tranquilo. No outro dia, vamos lá ver o que aconteceu? Aí nós fomos. Em frente a esse Morro do Chapéu, tinha uns amigos lá naquela época, 94, né? Chiquita, os meninos dele, eram tudo criança e tal, que resolveram ir com a gente. E como ele não falava de extraterrestre, aquilo lá só podia ser uma nave, acender o morro e entrar. Aí nós fomos, de repente eu comecei a ver no céu assim, sei lá, não sei explicar. Hoje eu sei o que era, mas naquela época eu estou falando a linguagem daquela época, né? Então eu vi 3 negócios flutuando assim, como se fosse numa plancha, né? Ovalizada, e eu sabia que era assim, tipo quase que humano, mas só que eu não conseguia identificar, aqueles negócios flutuando. Eu falei para o Urandir, falei para o pessoal, gente, olha, o que é aquilo ali? Ninguém viu. Aí eu falei, Urandir, não estou vendo nada. Puta, não estou vendo nada. E eu saí seguindo esses troços, subi na parte mais alta do morro lá, e eu tenho medo de altura. Né? Até para andar de helicóptero eu tenho tenho medo de altura. E aí, e depois para eu descer? Os caras sumiram. Quando eu cheguei nessa parte alta, sumiram. Os caras sumiram. E desceu e tal, e a gente continuou essa caminhada até chegar aqui. Isso, depois eu posso até falar para você, porque passou-se 23 anos, por Urandir fala para mim o que era aquilo, cara. Eu sei bem disso. Várias vezes, certas situações lá de trás comigo, ele me veio explicar 12, 15 anos depois. Não, é quando assim, a gente está preparado para a informação. Exatamente. Porque dependendo da informação que ele passou batido ali, a gente não sabe interpretar direito, não consegue conectar com essa informação. Então ele deixa passar. Anos depois, então, ele explicou para você o que eram essas 3 luzes. Sim. E o que eram essas 3 luzes? Bom, nós começamos
Olha, cara, é muita coisa, mas já que você perguntou, teve um contato aqui onde o Bilu pegou e falou que o Vicente, lá da Bolívia, Sim. ele era o matricial do labirinto sensorial, Sim. dos 4 cantos. Beleza. E aí foi Larissona que perguntou, Larissa Kautmann, pegou e perguntou. Aí ela falou, Bilu, já que você está falando aí e na questão perdão, dos magnetóides, Sim. quem pega os magnetóides, tal, assim, porque você falou, num contato que nós tivemos lá no Rio de Janeiro, lá no acampamento Clay, né? Isso. E o Bilu falou que ele podia ser 1, podia ser 2, podia ser até 7. Sim. Mas só que como a Isa apareceu, a gente não entendeu o que ela falou. Isa é a companheira do Bilu. Sim, eu acompanhei. Lá também tem, viu, gente? Isso aí. Não é só aqui, não. E então, ele falou isso. Aí Larissa pegou e perguntou se ele podia falar sobre o assunto. Ele falou, posso. Aqui também algumas pessoas conseguem já fazer isso. Mas só que a gente não tem consciência de como fazer. A gente não tem o conhecimento ainda. Mas, vibratoriamente e com o desenvolvimento de habilidades, a gente já tem, mas não sabe como usar essas habilidades ainda. Aí ele pegou e falou, o orientador, que é o Urandir, o Hernani, o Charles, o Paulo Parra, e o Carlos Magno, e mais um ele falou. Ele falou 6 pessoas, 6, 7 pessoas. E eu não estava no contato. Eu não estava nesse contato porque eu estava fazendo transporte, eu fazia o transporte das pessoas para a Dáquila, né, eu tinha uma empresa de turismo e eu fazia o transporte das pessoas. E nesse dia eu estava fazendo isso. No outro dia o pessoal pegou e falou, Hernani, ontem o Bilu falou lá seu nome. Eu falei, mas do que falou? Não lembro. Aí depois o outro falou, não lembro. Até que eu consegui o contato. Quando eu consegui aquele contato, eu peguei e falei com o Urandir. Uns 45 dias depois eu tive tempo de parar. E a Marta, quem foi a Marta Silva, que ela gravou no celular? Não. Gravadorzinho, aqueles pequenininhos. E tal, não ficou bom, ficou muito baixinho, mas com fone de ouvido eu acabei ouvindo. Aí eu perguntei para o Urandir, Urandir, isso aqui é real? Ele falou, Ué, mas como? Porque eu sei de algumas etapas do magnetóide. Mas o que ele está falando aqui, que só as pessoas que conseguiram atingir uma determinada etapa do magnetóide que pode fazer isso, né? Aí ele pegou e falou assim, então vamos fazer o seguinte, volta lá no Morro do Chapéu, em 1994, em outubro de 1994, dia 12 de outubro. Aí eu falei, você está brincando, né? Ele falou, não estou brincando, não. A gente viaja no tempo. Tudo aquilo que causa emoção ou uma forte assim, alegria, né? Você consegue voltar naquele momento. Você abre o que a gente chama de janela temporal, não é? Janela temporal. E mas o Urandir está falando, né? Como que eu vou duvidar? E eu fiquei com aquele negócio, eu vou voltar. E você, no começo, nas primeiras lembranças, você considera isso lembranças, você começa a ver, eu vi o Chiquita, vi os meninos, vi como que nós entramos lá, tal, vi o Urandir, vi quando apareceu aqueles negócios flutuando lá, e foi. Eu falei, Urandir, eu voltei lá, mas não e quando ele falou dessa situação minha e dessas outras pessoas, é que a gente podia se multiplicar. Tá bom. Aí, eu voltei lá, ele falou, não. Eu falei, não consegui, só estou vendo isso. E quantos magnetóides eu peguei? Porque eu tinha consciência de alguns, mas não sabia que tinha tanto daquele jeito, né? Aí ele pegou e falou assim, então volta em 1995. Porque depois que nós saímos daqui, em março de 1995, nós montamos em Presidente Venceslau, que era a cidade dele, que ele morava, e eu morava em Presidente Epitácio. Então nós montamos uma editora. Como ele não falava de extraterrestre, naquele momento eu ainda não sabia de extraterrestre. Eu tinha algumas experiências que ficou meio no ar, né, de sondas, né, aquele monte de sonda que nós vimos, tudo, nesse período que nós ficamos aqui. Aí chegou, como eu trabalhava até às 18 horas, 18h15, eu saía de Presidente Epitácio e eu ia para Presidente Venceslau. A gente ia lá no escritório para a gente fazer a edição. Editamos só uma revista. Foi a revista Segredo, e que raros exemplares tem por aí ainda.
E ele começou a falar para mim, Hernani, eu estou começando a receber mensagem telepática e nós vamos ter contato fora de Presidente Venceslau. Vamos lá? Vamos, claro que eu vou, com certeza. Aí nós vimos numa região lá da cidade de Presidente Venceslau, chamada Região dos Lagos, porque tinha um restaurante lá muito famoso, e nessa época já tinha falido, né? E nós fomos, que é meio fora da cidade, chegou lá, tinha uma figueira grande, a gente sentava num banco lá debaixo da figueira, e de repente ele falava, olha, chegaram. E ele andava assim, uns 10 metros e ficava conversando. Eu sei lá com o que ele estava conversando, eu ouvia a voz dele, mas não ouvia a voz dos outros, né? Sim. Mas tá, vamos aprender, vamos ver o que está acontecendo. Aí começou a aparecer a nave do GNA, que eu achava que era avião, alguma coisa assim, o Urandir está ficando louco, né? Tá. Até que um dia, isso nós fomos várias vezes, Até que um dia ele pegou e falou assim para mim, Hernani, eu acabei de receber a orientação, nós vamos ter que ir para uma região mais rural. Então nós contornamos o lago e fomos numa parte mais alta assim, de Presidente Venceslau, onde a gente via a cidade. E tá, sentamos ali, então, o céu estrelado, bonito, não estava... Aí de repente ele falou, a nave ali. A nave ali, eu olhei, não vi nada. Falei, como assim, Urandir? Aí ele falou, ali, ó, hoje eu sei que quando ele apontou a nave, ele estava na frequência da nave. Sim. E ele me levou na frequência da nave. Sim. Né? Pela, sei lá, proximidade, ele me levou na frequência. Aí eu vi aquele troço, cara, em cima de Presidente Venceslau. Pelo o ângulo, assim, dava uns 30, 40 metros, não tem como precisar. Né? E as luzes eram uma nave física. Né? Hoje a gente já nem vê mais nave física, né? É tudo de luz que a gente vê. E era uma nave física, assim, e umas luzes, então, aquele negócio tudo. Na hora que eu vi aquilo, eu falei, meu Deus, agora todo mundo vai saber. Porque está em cima da cidade, todo mundo... Eu não me toquei naquele momento que ele me levou na frequência da nave. Sim. Nós estamos vendo, mas as pessoas lá não. Não estavam. Mas eu falei, agora todo mundo está vendo, todo mundo vai saber. Todo mundo que era... eu, como militar, ficava uma situação meio esquisita, né? Quem eram os meus superiores hierárquicos bagunçava comigo, né? Sim. E quem estava hierarquicamente ali abaixo de mim, respeitava, mas a gente sabia que tinha brincadeira. Até eu fiquei conhecido na região lá de Presidente Prudente como Sargento ET, por causa desse negócio. Porque eu nunca me neguei. Você falava, verdade, você não escondia. Não, falava. Desde o soldado ao coronel, eu falava e levava a informação. Alguns respeitavam muito, outros só levavam na zoeira mesmo. Mas tudo bem, isso daí não importa, uma coisa que não me... Mas eu achei que todo mundo vendo ali ia acabar isso aí, né? Tá. Aí o Urandir pegou, eu estava sentado próximo à gabine da caminhonete, né? E ele estava sentado próximo à tampa. Nós estávamos na carroceria da caminhonete. Sim. Aí o Urandir pegou e falou, Hernani, você dá um tempinho que eu vou na nave. Aí eu coloquei a mão no ombro dele assim, você está brincando? Aí ele falou, você quer ir? Eu falei, quero. Ele falou, então vamos. Aí, cara, eu comecei a pensar assim, é muito rápido, o pensamento é muito acelerado, é uma coisa... Que jeito que vai acontecer isso, né? Que jeito? Eu peguei e falei, Urandir, tá bom, mas que jeito nós vamos? Aí ele pegou e falou, não, Hernani, é muito simples. Você olha no centro da nave e você se imagine se projetando para dentro dela. Eu dei, mas eu já tinha visto ele fazer tanta coisa que eu não podia duvidar. Imagina hoje. Não. Hoje, imagina hoje duvidar de um cara desse. Naquela época eu já não podia duvidar. Eu pensei assim comigo, então eu vou olhar, vou me imaginar me projetando e vou pensar várias vezes para ver se acontece. Felipe, na hora que eu pensei a primeira vez, deu aquele tranco assim, e do jeito que eu estava sentado assim, eu fui. Quando eu cheguei... Mas qual foi essa sensação? Como se estivesse voando? Não tem sensação. Não. É instantâneo? Deslocando, é instantâneo. É instantâneo. É assim, mas você sente o deslocamento, né, aquele negócio. E, de repente, eu parei num lugar assim, que nem aqui nós estamos, era um lugar meio alto, e eu sempre citei esse exemplo, é como se fosse aqui uma faculdade de medicina, Sim. onde os médicos ali estão fazendo cirurgia, os alunos estão tudo lá em cima vendo, acompanhando, e eu estava. Como se fosse um mezanino. É um mezanino, mas eu não vi o mezanino, eu estava suspenso. Eu estava suspenso, mas não vi esse mezanino, mas é como assim fosse. E quando eu olhei, eu vi uma criança, num tipo de uma maca suspensa,
e tinha um pano vermelho que cobria acima do peito assim e acima do joelho. E tinha um ser que mexia no pescoço da criança aqui, tinha outro que mexia no lado esquerdo e tinha um outro ser, sei lá, 1,5 metro, 2 metros de distância assim, e como se estivesse energizando. E eu não olhei para a criança, eu fiquei tão encantado com aquilo, achei tão maravilhoso, alguns cristais e tal, que eu não olhei para a criança. E os seres lá de cima eu via que era muito humanoide, só que os braços deles, eles são muito brancos, cara, mas são muito brancos, eles estavam com veste branca mesmo, como fosse questão de medicina. O cabelo que eu via era não é loiro, é ouro, é uma coisa fantástica. Tipo dourado ou tipo ouro, branco? não, tipo ouro mesmo, tipo ouro assim, os cabelos, é como se fosse ouro, não é dourado, não, é ouro. Comprimento comprido, curto? Não, curto. Todos os cabelos curtos, assim, curto. Você distinguiu homens, mulheres? Não, mas eu acredito que quem estava à esquerda emanando a energia era uma mulher. E os outros dois que estavam mexendo na perna da criança e no pescoço eram homens. A altura, mais ou menos, deu para você perceber a altura? Felipe, mas eu acredito que é uma altura mediana nossa mesmo, 1,70 m. Vestimenta, essa branca. vestimenta branca. Como se fosse não é avental, túnica branca, né, esse negócio. E só que da onde eu estava não dava para ver o olho. Não dava para ver o olho. Aí, de repente, na hora que eu olhei para a criança e eu reconheci que era o Urandir, cara, do jeito que eu fui levado, não falei para você que eu fui levado assim? Me devolveram para a caminhonete assim. Eu voltei. Quando eu vi, eu estava sentado. Uma coisa que eu observei, e eu sei hoje, né? Eu sei hoje. Quando você está dentro de uma nave, o cara, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, eu sou bravo, eu não sei o quê, ou eu sou chorão. Cara, você não tem emoção. Totalmente neutro. Você não sente frio, você não sente calor, você não sente medo, você não sente alegria. Totalmente neutro, totalmente neutro. Até se eles chegassem a conversar diretamente comigo, eu acho que não teria reação. Não teria reação. Tá bom. Aí o Urandir, eu relatei tudo isso para você. Sim. Isso em março, mais ou menos março de 1995. Sim. E 23 anos depois, o Urandir pediu para eu voltar lá. Aí eu voltei. E falei, Urandir, não vi nada diferente. Aí ele vai te conduzindo, ele vai te encaminhando. Aí ele pegou e falou, quando nós estávamos aqui, mesmo não onde nós estamos hoje, que é Avalon, nós ficamos naquela época de 1994, quando nós chegamos aqui, nós ficamos numa chacrinha ali. Sim. E essa chacrinha era do Lúcio. Sim. Né? Do Lúcio. E quando chegou, aí ele pediu foi um outro contato que eu vou relatar para você, e ele pediu para que eu fizesse a mesma coisa, voltasse naquele contato. Tá bom. Aí ele primeiro falou assim, amanhã, Hernani, às 2h45 da manhã, a gente vai ter um contato. Então, Urandir, como eu não fiz nada, não estou cansado, você trabalhou bastante hoje, ele, o Neném e mais alguns amigos. Neném é o irmão mais novo do Urandir. O Juarez. É o Juarez. Então, vocês dormem, que eu fico acordado. Ele falou, não precisa disso não, eu me programo e chamo você. Se ele falou, tá falando. Eu queria dormir mesmo, aí dormi, quando foi 2h30, o Urandir me chamou. Aí nós saímos, estava o céu estrelado assim, mas não tinha lua, não tinha nada. Quando foi às 2h45, cara, de trás desse morro que nós estamos vendo aqui, que a gente está de frente, mas o pessoal não está vendo, mas depois eu boto uma foto. O morro do Rankstar, de trás desse morro, nós estávamos bem ali na esquerda, de trás desse morro, começou como se estivesse nascendo o sol, nascendo o dia. E clareou tudo, aquela luz gigantesca, clareou aqui a região todinha, e eu estava vendo aquilo lá com o Urandir, de repente aquela luz virou uma bolinha. E essa bolinha caminhava para a direita, para a esquerda, subia, descia. Aí eu perguntei para o Urandir, o que eles estão passando alguma mensagem? Ele falou, estão. Na hora que ele falou isso, ele apagou. Cara, imagina, eu acelerado, eu ia dormir numa hora dessa, apagou. Quando foi 6 horas da manhã, clareando o dia, o Urandir pegou e me chamou, e eu, do jeito que eu estava acelerado, eu acordei acelerado, perguntei, Urandir, o que aconteceu, cadê? Aí ele falou, não, vem cá, sai do barraco aí. Aí eu saí, ele falou, olha no céu. Aí quando eu olhei para o céu, eu vi a nave. Olha. E a nave, do jeito que eu vi assim, ela já
subiu o infinito ali. Aí ele pegou e falou, eles esperaram para que você visse, para você ter certeza que aconteceu. Aí eu falei, diacho. Quando foi 23 anos depois, que é tudo nesse mesmo período aí, ele falou para eu voltar naquele momento. Falei, eu voltei daí, olha como a cabeça da gente cara. A gente é limitado, a gente é muito limitado. Durante 23 anos, eu fiquei pensando assim, que jeito que eu fui do terreiro lá onde nós estávamos, no quintal, para a cama. Será que eu fui andando, fui flutuando, alguém me levou tal? Nunca pensei coisa diferente. Aí ele pegou e falou, abre outra possibilidade. Eu falei, como assim? Nós não estamos falando de magnetóide? Estamos falando de magnetóide. Onde você acha que você pegou outro magnetóide? Aí eu falei, você está brincando. Agora, né? Quando completou 20, você está brincando. Eu fui levado para a nave junto com você? Sim. Você foi levado junto comigo para a nave. Tudo o conhecimento que eles passaram para mim, passaram para você. E tudo que eu vi, você viu. Com quem eu conversei, você conversou. Falei, mas Urandir, como que pode eu esquecer tudo isso? Ele falou, não é que você esqueceu. Não foi 2h45, praticamente 3 horas? Na hora que eu te chamei não era 6 horas? Então, nesse período, se fechou... como que eu... esqueci o termo que ele usou. Não é o laço do tempo, é o... daqui janela a pouco eu lembro. Temporal? Não, é uma janela temporal. Mas essa janela temporal não foi que ela não existiu. Quando eu saí da nave, isso se fechou em mim. E eu tenho que saber como abre... daqui a pouco eu lembro. Como que abre isso? Aí eu falei, Urandir, mas como que eu vou fazer? Ele falou, Hernani, quem vai ensinar para você é o Bilu e o Tato. No dia que eles ensinarem, você vai lembrar de tudo. Bilu e Tato, pessoal, são 2 dos nossos parceiros, tá? O Bilu, sim, conhecido, é ET Bilu, né? E o Tato é um outro da mesma raça do Bilu, que conversa conosco, um dos parceiros. Que ele fala que é irmão dele. E todos são irmãos, né? Então, na hora que eu tiver preparado em vários aspectos, até fisicamente, energeticamente, com as habilidades, aí o Bilu vai... como que é? Aí eu vou lembrar de tudo. Mas o que o Urandir queria saber, queria me dizer, que naquele dia ele recebeu um magnetóide físico, né? Não, físico não. Plasmado? Não. Eu recebi um magnetóide junto com ele, o mesmo magnetóide que ele recebeu, eu recebi. Então, a mesma condição que ele atingiu naquele momento, eu atingi. Por isso que ele se multiplica em quantos ele quer. Quantos não? Até 7. Sim. O Urandir se multiplica. Sim. Né? Até 7. Famosa bilocação, trilocação, né? É isso aí. Mais ou menos isso aí. Aí, ele falou, então você recebeu um magnetóide. Eu comecei a contar os magnetóides.